Fala, meu futuro paciente, dá uma olhada nessa matéria aqui. Uma matéria de 2021, né, relativamente antiga, mas tem alguns pontos bastante interessantes aqui. A VTube, que é uma youtuber, né, participou do BBB 21, teve complicações do seu silicone após ir a um determinado show, poucos dias depois. Vamos entender um pouquinho mais sobre complicações do implante de silicone? Você que está pensando, procurando, considerando fazer essa cirurgia, seja aumento com implante, seja mastopexia, é importante você conhecer algumas dessas complicações e se tem alguma coisa, ou mesmo técnicas, que podem ajudar ou diminuir a possibilidade ou probabilidade desse tipo de situação, certo? Antes da gente começar, curta, compartilha, clica no sininho, são coisas que só você pode fazer para que essa informação chegue cada vez mais longe, atinja mais pessoas e informem mais e mais mulheres sobre o melhor da cirurgia de contorno corporal e cirurgias da mama. Tem mais ou menos 10 anos da minha vida que eu dedico quase que exclusivamente a apenas essas cirurgias, contorno corporal e cirurgias da mama, justamente para que meus pacientes possam ter acesso às melhores técnicas e tecnologias. Já viajei mais de 10 países atrás daquilo que existe ou que o mundo já encontrou de melhor nessas cirurgias. Vamos falar um pouquinho mais sobre então esse fato da VTube, ocorrido lá em março de 2021, para a gente entender um pouco mais sobre complicações do implante de silicone. Roda a vinheta. Vamos lá então, queridos. Em 2021, né, a VTube fez a cirurgia, vamos entender aqui o que ela diz. Não é mais novidade para ninguém que VTube, participante do Big Brother Brasil, possui diversas cirurgias. Acontece que, em uma delas, a atriz de 20 anos teve complicações no processo de cicatrização. Diz que abriram pontos e o que ocorreu foi que ela foi numa determinada festa lá, ela disse que não foi culpa do cirurgião, nem culpa da prótese, enfim, foi 100% culpa dela porque ela não seguiu as recomendações do cirurgião, foi numa festa, pulou, se divertiu e estava com 17 dias de pós-operatório. Ela conta um pouco mais aqui, né? Ela diz que assume que recebeu as orientações do cirurgião e que não poderia fazer nas primeiras semanas, como levantar totalmente os braços antes de 45 dias. Vamos entender um pouco mais sobre esse fato aqui? 45 dias, queridos, isso na minha rotina é basicamente inviável. O paciente nenhum vai ficar com os braços imóveis 45 dias. De fato, é errado essa orientação? Não, não é errado essa orientação. Para algumas técnicas, realmente é a melhor forma de você conduzir o pós-operatório, limitar mais o movimento dos braços. E que técnicas são essas? Técnicas em que a gente normalmente vai colocar um implante acima do músculo. Dá pra gente notar que foi feita uma mastopexia, né? Aqui vou aumentar para vocês conseguirem perceber. Aqui a gente tem uma cicatriz em T, certo? E a gente tem um buraquinho que abriu justamente no encontro do T, certo? Isso acontece porque é o ponto de maior fragilidade, provavelmente teve uma tensão um pouco maior, seja pelo movimento dos braços, ou seja também pela presença do implante ali pressionando a pele. O fato é o seguinte, com o implante acima do músculo, o que segura esse implante é basicamente só pele e glândula, os pontos que você dá na pele que vai segurar esse implante no lugar. Quando a gente coloca o implante abaixo do músculo, a gente tem o músculo fazendo um efeito de sustentação do implante. E, de fato, ele protege também esse implante de colocar o teu peso, ou o peso do implante mesmo, na pele. Então, com implantes submusculares, a gente acaba tendo mais vantagem em relação à abertura de ponto e também em relação a diminuir a chance desse implante expor. Aqui ela conta, né, que ela ficou bastante preocupada com a possibilidade desse implante expor. O que é exatamente isso, né? Quando abre um pontinho, se o implante aparece, você consegue visualizar o implante, o que você precisa fazer? Você acaba precisando retirar esse implante, tratar uma possível infecção, porque se o implante, você consegue visualizar o implante através da pele, através de um buraquinho, provavelmente acaba tendo contaminação desse implante, porque as bactérias passam ali pelo buraquinho, e você precisa, para tratar todo esse processo de forma correta, retirar o implante. Você precisa ficar 3 meses sem implante, depois você pode colocar esse implante de volta, certo?
De fato, isso é uma situação bastante incômoda. Quando a gente tem um implante abaixo do músculo, o músculo, como ele exerce um efeito de sustentação, ele acaba protegendo mais esse implante de exposição. Então a gente fica mais tranquilo com pequenas aberturas de ponto, certo? O que aqui, por bem, na verdade, não foi exposição de implante, foi só o pontinho que abriu, teve um seroma, que é um líquido que sai aqui pelo buraquinho, dá pra ver. Vou aumentar aqui para vocês verem. Esse líquido saindo, foi tratado com curativo de prata, que ela comenta aqui, né? Então foi feito esse curativo com basicamente uma plaquinha de prata que ajuda na cicatrização e teve lá o correto fechamento. Ela teve que fazer um pouco mais de repouso e tal. O que acontece? Em relação a 45 dias, normalmente, como eu disse, não é uma orientação que vale para todas as técnicas, tá? Por exemplo, próximo mama com recuperação em 24 horas. É uma técnica que existe. No dia seguinte eu libero para dirigir e trabalho leve. Então não há limitação nos movimentos dos braços, a gente só limita a carregar peso. Então o paciente está livre para movimentar os braços assim que acorda, certo? Nas mastopexias, com 5 a 7 dias eu libero para dirigir e trabalho leve. Exatamente. Por exemplo, minha esposa faz mais ou menos 7 dias que nós operamos, fiz mastopexia, ela já tinha um implante, nós trocamos o implante e fiz a mastopexia. Com 5 dias estava dirigindo, certo? Se fosse algo que valesse para todos, jamais eu diria para minha esposa para não movimentar os braços ou não dirigir, certo? Enfim. Como eu disse a vocês, o que é importante que vocês entendam é que cada técnica tem uma orientação específica, as orientações são muito adequadas ou alinhadas com a experiência do cirurgião e, de fato, com a técnica utilizada, certo? Então, assim, provavelmente aqui o que me faz pensar o que ocorreu no caso da VTube, provavelmente o implante estava acima do músculo, era um implante um pouquinho maior, provavelmente um implante acima de 300 ml, pela imagem me passa essa impressão. E é óbvio, quanto maior o implante, maior a chance de forçar um pouquinho a cicatriz, você precisa ter um pouco mais de cuidado. Eu, pessoalmente, não gosto de usar implantes grandes. Mastopexia, normalmente eu vou utilizar implantes no máximo, implantes de 300 ml. E a gente acaba tendo excelentes resultados com excelentes recuperações também. O fato mais importante é justamente que você entenda que existem várias orientações que vão estar corretas para a técnica realizada. A diferença é você pesquisar e entender a filosofia do cirurgião, que técnica que esse cirurgião está mais habituado, qual vai ser o teu pós-operatório e se eventualmente você está preocupada, faz uma outra consulta ou pesquisa um pouquinho mais, certo? Dizendo especificamente para vocês em relação à mastopexia, na minha rotina, normalmente os implantes 100% sempre abaixo do músculo. Isso me ajuda a ter uma recuperação melhor, menos dor. Isso me ajuda a liberar os braços dos pacientes de forma mais precoce, dirigir trabalho leve 5 a 7 dias. Isso me ajuda com que as cicatrizes fiquem melhores, diminui chance de abertura de ponto, diminui chance de infecções, porque a gente tem menos contato do implante com a pele, certo? Então uma série de coisas que ajudam muito a gente em pequenos detalhes. Ah, doutor, mas então por que todos os cirurgiões não fazem da forma com que o senhor faz? Porque as experiências não são iguais, certo? Cada cirurgião tem uma experiência, uma expertise diferente, ele vai trabalhar de formas diferentes, a necessidade está em você entender dessas diferenças e você buscar o cirurgião que vai estar mais alinhado com a cirurgia que você, ou com os resultados que você está buscando. Certo, meu queridinho? Deu para entender um pouco mais sobre o que aconteceu aqui com a VTube? Então, escreve aqui nos comentários se já aconteceu com você algo parecido, se abriu ponto, enfim. E se naturalmente você está planejando fazer essa cirurgia, na descrição desse vídeo você encontra também os links de agendamento com a nossa equipe. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!